A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor de escola bíblica dominical, você jovem, você amante da EBD. Nós estamos iniciando mais um podcast EBD em síntese. É com muita alegria que estamos aqui, eu, nosso amado irmão, Diácono Anderson Tales, para compartilhar com vocês muitos subsídios que vão fortalecer a sua aula. É extremamente importante que você possa também compartilhar com aqueles que você sabe que ama a EBD, que deseja aprender. E neste trimestre estamos vivenciando uma nova lição, uma lição abençoada que tem como tema o padrão bíblico para uma vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E hoje nós estaremos aqui compartilhando e comentando a lição de número 3, a realidade bíblica do pecado. Também fomentamos que você possa adquirir o livro de apoio, muito conhecimento, muita informação no livro de apoio, que vai também trazer aí uma aula de muita qualidade para você. Bom, vamos iniciar a lição. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por gentileza, ative o sininho e receba em primeira mão todas as informações. E a nossa gratidão ao nosso amado pastor Reinaldo, que é o diretor deste departamento, o DENEC, o nosso pastor presidente, pastor Matinho da Silva. E tem muito conteúdo para abençoar a sua vida, você, professor de jovens, com certeza vai ministrar uma aula abençoada. Paz do Senhor, Diácono Anderson Tales, vamos avançar. Pai, Pai, o Senhor, presbítero Leão, graças a Deus, mais um encontro nosso, agora em um segundo trimestre desse ano, com mais conteúdo e mais aprendizado para a classe de jovens da nossa igreja. Muito bem, amado professor, esta lição, ela traz a continuação dessa perspectiva de apresentar ao jovem as realidades, aquilo que verdadeiramente existe, é real, a lição do domingo passado, você pôde trazer essa perspectiva da existência de Deus, aquilo que foi compartilhado, aquilo que não há dúvida, e hoje a realidade bíblica do pecado, que tem como objetivo compreender o que é o pecado. Talvez você se pergunte como professor e talvez o seu aluno vá perguntar: é interessante saber o que é pecado? Eu lhe digo, é necessário e importante, porque se existe uma luta para vencer o pecado, é importante você conhecer o seu inimigo nesta perspectiva. Então, compreender o que é pecado, conscientizar das consequências do pecado, e aí você vai entender que a juventude, o jovem, entendendo que há consequência dessa prática, aquilo vai trazer ali um entendimento, um freio para poder tomar decisões assertivas. E no final, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Professor Anderson, vamos avançar nesta sua visão geral da lição, o que é que a gente pode trazer como introdutório para este encontro? Perfeito, presbítero Anderson. Pessoal, vamos aqui pontuar a questão do resumo da lição, que seria o texto áureo, né? O pecado é um mal real que atinge toda a humanidade, que traz consequências eternas. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23, o texto principal, que eu recomendo que os irmãos leiam, e está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui nós temos na lição uma leitura semanal que eu acho importante tanto para o professor quanto para o aluno acompanhar. Ao professor vai vir mais subsídios para que ele lastreie a sua apresentação com versículos bíblicos, e para o aluno é também um exercício pedagógico para que ele, ao longo da semana, tenha o hábito de ler a Bíblia. Então, hoje nós vamos estudar, nessa lição, a questão da doutrina do pecado, ou, como diriam os teólogos, a armatiologia, a martiologia, que tem duas expressões aqui gregas: amártia, que é erro, e logos, que é estudo. Então, a martiologia nada mais é que o estudo sobre o pecado. E aqui nós vamos dividir a nossa lição, como sempre fazemos, em tópicos em que tem uma introdução, e aqui eu posso introduzir, trazendo o cenário atual, as divergências geopolíticas, os conflitos existentes na sociedade, porque através dessa introdução contemporânea eu chamo a atenção do aluno para o que a Bíblia vai dizer. Afinal, será o que estamos passando hoje, essas guerras, esses conflitos, as desigualdades sociais, estão ou não estão associadas à doutrina do pecado ou estudo sobre o pecado? Então, nós vamos fazer a introdução
desse assunto, abordar a questão do conceito, o conceito do pecado. Partindo para o tópico 2, nós vamos falar um pouco sobre as consequências daquele que comete o pecado, e que é interessante que todos pecaram, todos podem pecar, e todos, se não tomarem cuidado, vão pecar. E aí você começa a também se aproximar do aluno para uma realidade. Estamos ainda sujeitos ao pecado e precisamos vencê-lo diariamente. E, por fim, nós vamos abordar, tópico 2, nós vamos abordar o que é pecado, tópico 1, o que é pecado, aí eu venho em seguida as consequências do pecado, terceiro tópico, as consequências para quem comete o pecado. E não deixa de ser também uma lição que pode ser evangelizadora. É possível que na sua aula tenham pessoas que frequentam a EBD ou nunca frequentaram, então é importante você, ao falar do pecado, finalizar com Cristo, é aquele que pode limpar todos do pecado. Então, amado professor, nós vamos hoje introduzir nossa lição falando sobre alguns conceitos. E o teólogo mais conhecido da nossa Assembleia de Deus, sem dúvida, é o pastor Antônio Gilberto. E o pastor Antônio Gilberto ele traz uma conceituação sobre o que é pecado que eu acho muito interessante, porque ele conceitua citando o Salmo 41, versículo 4. Então, para o pastor Antônio Gilberto, em memória, um grande estudioso, é ele que referencia a Bíblia de Estudo Pentecostal no Brasil, ele vai dizer o seguinte: que pecado é a causa da perdição do homem. No livro de Salmo 41, verso 4, diz o seguinte: o pecado é definido como uma doença espiritual. O pecado ele traz enfermidade sobre a alma. E aqui, nesse exato ponto, sobre o conceito, o que é pecado, obviamente a Bíblia vai trazer alguns aspectos, mas nós podemos usar teólogos, estudiosos, porque com base nisso, nós podemos traçar uma metodologia de ensino, de aplicabilidade prática, para fomentar e fortalecer o entendimento na cabeça do nosso aluno. Então, o primeiro conceito eu trago do pastor Antônio Gilberto e repito para os senhores: pecado é causa da perdição do homem. Grande evangelista Billy Graham, ele traz mais uma conceituação do que é pecado. Ele fala que o pecado é a revolta contra Deus, contra o estabelecimento de uma determinação divina, de uma orientação divina. Billy Graham vai dizer que o pecado é uma substituição de uma vida com Deus para uma vida apenas consigo mesmo. E aí eu consigo associar o pensamento de Billy Graham com, em parte, o pensamento hedonista. Lewiston, mais um teólogo reformador, ele vai dizer que o pecado é um mal da alma e que afeta a personalidade. Wiley, com Y, ele vai dizer que qualquer coisa que contraria o caráter de Deus é pecado. Então, estudar o pecado é estudar tudo que afeta o relacionamento do homem com Deus. O pecado é uma inclinação, obviamente, natural do homem, depois do Éden, do pecado original, que nós vamos abordar nessa lição, que todos são suscetíveis a ele, e se não for pela ação contínua do Espírito Santo e da presença de Cristo, fazendo com que eu e você renasçamos a cada dia na sua presença, esse pecado ele ainda estaria vivo em nossos corações e pode afetar os nossos corações. Somente Cristo, ele é a luz que pode tirar o nosso pecado, afastar o pecado da nossa vida, afinal, todos somos suscetíveis ao pecado. Professor Anderson, algum comentário sobre conceituação de pecado? É importante, é interessante, professor Anderson, que essa perspectiva do entendimento, né, conceitual do pecado traz a relevância e a necessidade de nos abstermos do pecado e entendermos qual é a visão daquilo que contraria o nosso amado Deus. É como um filho que, para agradar o seu pai, busca fazer da sua vontade, entretanto, as atitudes que vão de encontro a ele trazem uma consequência negativa. E essa conceituação ela traz justamente uma base para o seu aluno, né? Essas citações, esses grandes homens de Deus, a perspectiva definitiva deles com a definição do pecado, vai trazer para o jovem justamente o que é, trazendo aí um cenário de, posso dizer, proteção para essa compreensão. Aquilo que ele conhece, ele vai com certeza buscar viver da melhor forma. Perfeito, professor. Que legal. Amados, Agostinho de Hipona ele vai dizer também que o pecado é um dos terríveis males que assola o ser humano e que a marca do pecado vai ficar e ficaria impresso na sociedade
para todo sempre. Pecado, o pecado, sem sombra de dúvidas, é um dos temas principais da Bíblia. Na antiguidade, numa visão judaica, eu vou ver expiação para libertar o povo do pecado. Eu vou ver inclinações do mal ou para o mal sendo, de alguma forma, tentando, de alguma forma, ser expiadas por ofertas, por sacrifícios, por atos. Mas a visão judaica, a visão bíblica, a visão cristã não é a única que trata sobre o pecado. E aqui, o nosso comentarista, ele vai dizer que a ideia do pecado não surge na Bíblia em específico, ou pelo menos a ciência do pecado não está adstrita apenas à Bíblia. Vários pensamentos sociológicos, movimentos contemporâneos, vão tentar assimilar ou entender o que é pecado. Afinal, para os gregos, para os helênicos, o pecado era toda a inclinação do homem ao mal e não era subjetivo. Ou seja, o pecado não dependia da inclinação ou da decisão humana. Era algo mais associado à objetividade. Eram os erros genéricos, os tabus. E muitas das ensinações helênicas, das ensinações da literatura grega, vai abordar sempre os erros, as falhas, as transgressões, as quebras dos tabus. E aqui eu gostaria de abordar alguns aspectos com os irmãos que tratam sobre o pensamento do pecado na antiguidade. Então, aqui, há um estudo que diz que na antiguidade, especialmente a grega, o pecado era visto como composição de mitologia. Então, a mitologia grega, em muitas das suas histórias, abordavam a ideia do pecado como a prática de um erro. Então, um erro contra uma mulher, um erro contra um senhor, um erro contra um animal, e a desvirtuação sexual, em específico, era um erro que os helênicos tratavam nas suas mitologias como um pecado. Então, o pecado que é a falha, o pecado que é a transgressão, o estudo do pecado, ele não está descrito apenas na Bíblia, e é isso que o nosso comentarista vai dizer sobre os conceitos extra-bíblicos sobre o pecado. Ele vai trazer os conceitos filosóficos, ele aborda a questão dos pensamentos sociais, das visões contemporâneas, e aqui, no estudo, eu quero abordar com vocês um pensador chamado Hesnard, contemporâneo, que ele afirma que o pecado, o ódio e a culpa são sentimentos contra a natureza humana, que nada tem a ver com a questão bíblica, que o pecado está associado aos sentimentos que violam a natureza humana. É uma percepção econômica que o pecado, ele, na visão desse historiador, desse pensador, ele está associado muito mais às desigualdades sociais, que elas são o pecado que desestabilizam as sociedades. Eu tenho um outro pensador também, outro pensador chamado Mircea, e aqui eu estou ainda no tópico 1 da lição, que o nosso comentarista fala sobre os conceitos extra-bíblicos, em que ele vai tentar dizer que o mundo inteiro estuda pecado. E o que é legal é que até quem nega a Bíblia estuda ou precisa estudar a Bíblia para formar os seus conceitos. Por mais que a literatura ela tente se desassociar da Bíblia, eles precisam estudar a Bíblia para refutá-la. E aqui nós podemos entender em uma visão espiritual que até os pensamentos extra-bíblicos contribuem para que o evangelho seja propagado. Aleluia! Traz um entendimento pleno. A proposta dessa lição em apresentar um padrão, a direção de Deus, e cada título da lição trazer a realidade, é porque é justamente isso. Isso faz parte do cotidiano, né, da criatura criada por Deus. E existem as citações extras bíblicas, as citações, né, de outros pensadores. Há quem diga, porque Sócrates, Platão, Aristóteles antes de Cristo, mas Cristo é desde o princípio. E é uma fundamentação que está na Bíblia. E eles se esquecem que Deus está sempre, está desde o início. Então, por exemplo, Deus se revela de muitas formas. Deus se revela através da natureza, da consciência. Então, eles estudam sobre o pecado e a Bíblia fala sobre o pecado. E aí a lição mostra justamente essa realidade. Agora, é claro, você como professor vai estar apresentando para o seu aluno, né, esses conceitos e vai fazer como o professor Anderson trouxe, trazer a aplicação e a necessidade do cuidado de Deus para conosco. Eles nem creem em Deus e estudam sobre essas temáticas que estão na Bíblia. Por isso, você jovem, você é professor, você é aluno, você é amante da escola bíblica dominical, precisa fundamentar a sua vida na palavra, seus ensinamentos na palavra, porque você é um agente de transformação neste tempo. Amém, professor?
Tá bem? Então, seguindo essa linha aqui, por exemplo, o ateísmo, ele vai dizer que o pecado não existe porque sequer existe Deus. E se não existe Deus, por que haveria pecado? O determinismo diz que todas as coisas acontecem por fatalidade, já eram para acontecer. Então, o pecado ele perde a essência, porque se você mata, se você se afasta dos preceitos que estão associados à Bíblia, você está fazendo isso por fatalismo, ou seja, por determinismo, era o que estava escrito para você. O hedonismo vai dizer que o pecado, na verdade, é o prazer que todo homem deve buscar. Então, ele nega a existência do pecado como mal, porque, para o que nós entendemos de pecado, nada mais é do que a busca desenfreada por prazer. O evolucionismo vai dizer que o pecado está associado à origem animal. E o homem peca porque ele tem em seu traço o traço animalesco. Então, o evolucionismo aborda essa questão. A ciência cristã, que é uma teologia, também nega a realidade do pecado e declara que o pecado é algo positivo. Perceba, porque ele é, na verdade, apenas o simbolismo da ausência do bem, ou seja, é um mal que sequer existe, mas a ausência do bem prevalece. E aqui, corroborando ainda, Mircea e Eliade são dois nomes, mas é um pensador só. Ele vai abordar que, de fato, não existe pecado porque não existe mal. O mal, a essência do mal é só a ausência do bem. E Agostinho ele vai negar isso veementemente, ele vai dizer, não, senhores, se vocês forem ler os escritos, vão entender que existe um pecado, e o pecado ele tem uma origem. Perceba então que o mundo inteiro, pensadores do mundo inteiro vão tentar falar sobre o pecado. E aí eles inevitavelmente precisam citar a tradição judaico-cristã. Você percebe então, meu professor, que a ciência não é, de maneira nenhuma, uma força contrária à vontade de Deus. Mas Deus usa a ciência para que a sua vontade seja revelada. Quando tantos teístas, pensadores, sociólogos abordam a questão do pecado, eles suscitam um interesse, ao mínimo, pedagógico na pessoa humana. Eu preciso saber o que é pecado. Afinal, o pastor Osiel Gomes ele vai dizer que quando Deus sopra no homem o fôlego da vida, ele nutre o homem de algo do Espírito. E o Espírito sempre procurará encontrar Deus. O Espírito sempre perceberá que o pecado afasta-o do sopro, afasta-o daquele que soprou a vida. Então, essa conceituação, amado professor, que é feita no tópico 1, é muito importante na sua aula, porque você vai abordar os conceitos extra-bíblicos e aí você está pronto para falar dos conceitos bíblicos, dos pensadores e chegar à origem do pecado, tá? A primeira pergunta que o jovem pode fazer é, afinal, onde surgiu o pecado? Será que o pecado surge no céu? Será que o pecado surge na terra? E aqui o nosso comentarista, ele cita Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que trata de uma profecia para o rei Tiro, mas que é associada, sem dúvida, a Satanás, em que está escrito: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que achou-se em ti iniquidade. Então, a violação da vontade de Deus, da harmonia de Deus, do plano de Deus, afinal, pecado é aquilo que nos tira do alvo que é Cristo, do alvo que é a vontade de Deus. Então, eu posso afirmar que o pecado ele não surge no céu, mas ele surge no coração de Satanás, quando tentou ser igual a Deus. E ali no céu, há no coração do diabo o surgimento da inclinação do pecado. E na terra, o pecado mais uma vez influenciado por Satanás, surge no contexto bíblico de Adão e Eva, e é por isso que muitos teólogos chamam do pecado original. O pecado original está em Adão e Eva. E agora nós podemos partir para o tópico 2, e eu acho que o professor Alisson vai dar continuidade às consequências do pecado. Muito bem, meus irmãos. Tópico 2: as consequências do pecado. Nós vamos perceber que há consequências individuais e coletivas. Nós percebemos que, após Adão e Eva cometer pecado, nós vamos entender que houve sim uma consequência, podemos dizer hereditária, no sentido de que todo ser humano ele trouxe aí, acarretou, conduziu, né, a prática pecaminosa. E tem um texto bíblico que fundamenta exatamente essa ação. Romanos 5:12 vai dizer:
pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que seu aluno precisa entender? Ele precisa visualizar que o pecado tem consequências. O pecado seria errar o alvo. E aí você pode trazer a perspectiva, amado professor, que talvez alguém diga, olha, a carne é muito forte, eu não consigo vencer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, compartilhe isso com seus alunos. O pecado não é sobrenatural. O livramento é sobrenatural. Deus dá o escape, mas o pecado, ele vem das paixões e da concupiscência humana. Nós somos falhos, nós somos engodados pelos próprios desejos. Então, o pecado não é sobrenatural, ele é humano. Adão não foi obrigado a pecar. E aí precisa ficar muito claro isso para o jovem, né? A teologia sistemática vai trazer aí nessa perspectiva do estudo sobre o pecado, e que foi proposto para ele, foi argumentado para ele. E ele e Eva cederam à tentação. E aí é uma consequência agora coletiva. Todos pecaram. E talvez alguém vai dizer, tá, então a culpa é de Adão. Bom, você precisa deixar claro para o seu aluno que mesmo Adão abrindo esse espaço, essa rachadura, né, essa brecha na vida humana, todos nós somos tentados, todos nós somos passivos a estes tropeços. Por isso, mesmo que ele tenha tomado essa atitude inicial, mas nós, em algum momento, houve esta confirmação, podemos dizer assim. Bom, consequências. Anderson, o homem foi criado bom ou mal? Ou bom e mal? A Bíblia vai deixar claro que Deus criou o homem bom. Você pode trazer uma aplicação, por exemplo, dentro da perspectiva das ciências da natureza física. Existe frio? O frio foi criado? Não. O que existe é a ausência de calor. Não há ausência de calor, há o frio. E o mal, aonde o mal ele vem à tona? É na ausência do bem. Então, o primeiro subtópico que eu falar, o homem foi criado bom. A criação do homem, Eclesiastes 7:29, você pode trazer a aplicação com este versículo para a sua aula, e o texto vai dizer, ó, Deus fez ao homem reto, em retidão. Entretanto, o homem cedeu este pecado. Então, o homem não foi criado como a nova era vai aplicar com um pouco de mal e um pouco de bem, de forma nenhuma. Nós vamos perceber, por exemplo, a vida da infância de uma criança, que no início nós não vamos perceber esse revelar de práticas erradas, mas com o passar do tempo, com o contato com a sociedade, vai sendo aprendido essas atitudes erradas. Então, Deus criou o homem bom, mas o pecado trouxe essas imperfeições. O homem cedeu o pecado e aí uma consequência coletiva nessa perspectiva. Gênesis 3 vai lhe trazer um exemplo muito claro em relação a isso. Segundo subtópico, degradação da raça humana. Por causa disso, por causa do pecado, houve sim um desequilíbrio, inclusive em toda a criação. Na obra-prima, que é o ser humano, eu e você, mas também trouxe um desequilíbrio por causa do pecado. Daí a importância, professor Anderson, de nós estudarmos hoje, você aí, professor, se preparando, trazendo a gravidade, a seriedade do pecado, né? A ideia não é maximizar somente a importância, mas é mostrar a gravidade das consequências do pecado. Porque hoje, o jovem, imagina, você está falando sobre esse tema, e o jovem está pensando ali, meu Deus, o que que eu tenho feito? Como é que eu posso melhorar? Você precisa trazer a perspectiva para o jovem. Olha, Deus tem poder de lhe perdoar. E o perdão de Deus não está somente para anular o pecado, mas para lhe dar poder para vencer o pecado. Essa é a virada de chave. Nós estamos falando com adolescentes, com jovens, que estão ali ouvindo a sua aula e percebendo e confirmando, realmente eu sou falho, eu sou pecador, como é que eu posso reagir? Como é que eu posso vencer? E aí eles precisam entender que há, sim, uma tentação, há uma apresentação brilhosa do inferno para ele ceder. Mas Deus também dá o poder para vencer o pecado. Bom, como o professor Anderson compartilhou, existem pessoas que até negam a existência do pecado, mas eles não podem negar as consequências do pecado.
Deus se revela por meio da consciência. Ele criou o homem com esse espaço para ser preenchido, mesmo que ele não professe a fé cristã. Ele tem um espaço a ser preenchido nessa perspectiva. A gente vai perceber que no fato de Adão e Eva pecar, sendo ali influenciado, cedendo à tentação de Satanás, Gênesis 3, versículo 7, especificamente, os olhos deles serão abertos, quer dizer, eles foram enganados, foram engodados pelas próprias paixões, mas em um determinado momento eles perceberam que os olhos estavam nus, eles perceberam que estavam nus, os olhos estavam fechados e agora abertos. Quer dizer o quê? Que naquele momento eles perceberam a consequência do que nós fizemos. A nossa prática trouxe consequência. E a partir destes, homens violentos, sociedade violenta, consequências negativas, doenças, insatisfações, realmente alcançaram todo ser humano. E o último subtópico, a degradação do mundo em que vivemos. A consequência do pecado trouxe um desequilíbrio em toda a criação. É isso que você deve fomentar, trazendo textos, por exemplo, como Romanos 8, 22, como consequência, problemas ambientais, por causa da pecaminosidade humana, né? As omissões, o descaso. Nós percebemos que a sociedade traz uma agenda, né, do cuidado com o meio ambiente, onde a palavra já nos ensinava isso. A nossa missão do cuidado para com a criação. Sim, o pecado trouxe todas essas consequências. Alguma consideração, professor Anderson, desse segundo tópico? Perfeito. Só pontuando aqui que para a sala de jovens é importante citar que o pecado não é apenas o sexual. Não é a inclinação ao sexo antes ou depois do casamento, ou os erros do sexo, ou os erros do exercício do sexo que foi constituído por Deus. Existe uma série de pecados. E aqui o autor, comentarista, vai falar sobre a degradação da sociedade, sobre as consequências desse mundo catastrófico. Vem aqui a questão da mentira, da corrupção, do assassinato, da inclinação à perversidade, aos atos que ferem a índole de Deus. Então, o pecado em si, para a sala de jovens, vai além da questão sexual. Desde o básico da gula ali, da fome desenfreada, até o mais complexo, que é negar a existência de Deus, que é ferir o Espírito Santo, que é desvirtuar condutas, que é desrespeitar mandamentos, que é desonrar pai e mãe. Então, o contexto, a amplitude do pecado, se fosse só o sexo, não teria essa degradação social, essa questão climática. Aqui há corrupção, aqui há lascívia, aqui há busca desenfreada pelo poder, aqui há prepotência, aqui há a inclinação do homem para o seu próprio endeusamento. Aqui há o que Satanás tentou aplicar com Jesus lá na tentação no começo do ministério dele. Olha, se lança daqui e os anjos vão dar ordem, afrontar a Deus, é o que Satanás tentou fazer quando disse, se tão somente me adorares. O pecado está na adoração também, não a Deus, mas ao mal. Vai muito além, professor Anderson. Muito bem. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nosso professor Anderson traz essa perspectiva, porque você, amado professor, precisa entender que o jovem está trazendo uma série de informações no contexto universitário, contexto familiar, e de repente ele visualiza. Fomos para o tópico 3. Consequências para quem comete o pecado. Consequências do pecado e para quem comete pecado. Bom, a consequência para quem comete o pecado, para quem vive uma vida pecaminosa deliberada, é a morte física e espiritual. Anderson, isso quer dizer que Adão e Eva, eles eram eternos, não experimentariam a morte física exatamente. Antes do pecado, eles desfrutavam de uma vitalidade, de uma saúde plena e eterna. E o pecado trouxe a consequência da morte. Quando Deus coloca Adão no Éden, quando Deus coloca Eva, ele adverte. E ele passa uma orientação.
A obediência é o segredo. E aí, dentro dessa orientação, com a desobediência ao fim da existência eterna, fisicamente falando, do homem, eles agora vão herdar, de fato, e estarão fadados à morte física. Nós vamos perceber que ao homem, à mulher, após a prática pecaminosa, para quem peca, a esta consequência, como já dissemos no tópico, há uma hereditariedade nessa perspectiva. A morte é uma consequência para quem peca. E não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. A morte física e a morte espiritual é uma consequência para quem vive deliberadamente pecando. Outra consequência, e essa é a mais severa, a perdição eterna. Como será a vida após a morte física? Com o Senhor ou distante do Senhor? A perdição eterna se dá justamente após a morte física, como consequência. A eternidade será vivida com Deus ou sem Deus. Por isso fica a advertência: aonde passaremos a eternidade depende das nossas decisões e ações nesta vida presente. O jovem precisa entender o que é o pecado, as consequências do pecado, mas mais importante é como têm sido as atitudes, as práticas, as decisões para não sofrer a consequência do pecado de viver distante de Deus. O que eu deixo para você, amado professor, é que essa lição venha trazer a realidade que uma vida sem Deus nos levará a viver distante dele e viver eternamente sem ele. Mas nós damos graças a Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar força para vencer o pecado dia após dia. E eu sugiro a você, amado professor, que durante essa semana envie mensagens ali no grupo de WhatsApp da sua sala, trazendo mensagens e palavra de Deus, alimento, para que este jovem possa, já durante a semana, lutar contra o pecado, vencer e de repente testemunhar e dizer: olha, eu tenho vivido dias difíceis, mas a graça de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem me dado força para vencer o pecado. Considerações finais, professor Anderson. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade dada, o convite formulado, a pessoa do presbítero Leão e do pastor Reinaldo, do pastor Martim. Estaremos sempre aqui, desse lado, para contribuir com a Escola Bíblica Dominical, depositando a você, amado professor, a nossa confiança que você fará uma aula brilhante e abençoada, porque na Escola Dominical, o professor nunca dá aula sozinho, mas sempre ladeado da Santíssima Trindade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus amados professores. Tenham uma semana abençoada, uma aula abençoada e até o próximo encontro. A paz do Senhor.